Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nessa tarde para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre. Eu quero te convidar, nós estamos na escola dominical nessa tarde, nós estamos aí na 7ª lição do 3º trimestre e crendo, que vai ser muita bênção nessa tarde para a minha vida, para a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho, e eu te convido a estar comigo orando nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós queremos aprender, Senhor Deus, mais um pouco do Senhor. Nos ensina através do Teu Espírito Santo. Nos capacita, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, falando ao Teu povo, ó Pai, aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem de melhor para cada um deles. Assim, Pai amado, Pai querido, nós possamos, ó Pai, nos encher, Senhor Deus, de Ti, Senhor Deus, nesta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Amém? Glórias a Deus. O texto que nós vamos à introdução. Lição 7, do dia 18 de agosto de 2024. A deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. O texto áureo vai nos dizer assim: antes da maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4. Versículo 6, a verdade prática vai dizer assim: devemos, aleluia, nos conservar humildes, confiando na justiça, e essa justiça de Deus, pois Ele governa a todos e abate os exaltados. Amém? Glórias a Deus. O texto que nós vamos estar utilizando na leitura Bíblia em classe é Esther capítulo 1, do 10 ao 12, 17, ou melhor dizendo, 16, 17, 19. Segunda, aí é o segundo capítulo, que é o capítulo 2 de Esther, versículo 12 ao 17, que vai dizer assim: e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou chamar a Meumã, Bista, Arbona, Bigotá, Abaquitá, Zetá e a Carcás, os 7 eunucos que servia na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir ter conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Amém? Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos. Quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem a presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da tua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, que não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela
a sua companheira que seja melhor do que ela. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo as leis das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, pois estava a moça, aleluia, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse que fosse chamada por seu nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, ou Mardoqueu, que tomara por sua filha para ir ao rei, como nenhuma pediu, senão que o disse a Agai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virtes, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Comentário e introdução. Amém? Vai dizer assim: Deus estabeleceu príncipes imutáveis pelos quais governa todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Ester e a obediência, aleluia, da moça judia que ascendeu ao trono, aleluia, da rainha, ou melhor dizendo, de rainha, e um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. O banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O rei Assuero, filho de Dario, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, de 486 a 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Está aí em Ester, capítulo 1, versículo 1. Seu nome grego é Xerxes. No 3º ano do seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com os seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que transformou em grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto, de 484 a 425 a.C. Um banquete público, outro exclusivo.
Passados os 180 dias, assim ofereceu um banquete para todo o povo de Susã. No pátio do jardim de seu palácio havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, como uma festa programada para durar 7 dias. Esther capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma mestriz citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. O convite da rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Esther capítulo 1, versículo 10. Foi quando ordenou que lhe trouxesse a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Esther, capítulo 1, versículo 11. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Esther capítulo 1, versículo 12. Sinopse do texto 1 vai dizer assim: o rei ordena a rainha Vasti para acompanhar, a fim de que sua formosa, ou melhor dizendo, sua formosura, fosse mostrada aos convivas, aos convidados. A rainha não aceita o convite. Amém? Auxílio da vida cristã. A recusa da rainha Vasti. A rainha Vasti se recusou a desfilar diante dos amigos do rei, possivelmente por ser contra o costume persa uma mulher apresentar-se diante de uma reunião pública de homens. Este conflito entre o costume persa e a ordem do rei colocou-o em uma situação difícil, e ela escolheu não obedecer à ordem do seu marido embriagado. Na presença, aleluia, na esperança de que ele mais tarde recobrasse o juízo. Alguns sugerem que Vasti estava grávida de Artaxerxes, que, aleluia, nasceu em 483 a.C., e não queria ser vista em público naquele estado. Qualquer que tenha sido o motivo, sua atitude foi uma quebra de protocolo que também colocou Assuero em uma situação difícil. Se uma ordem era expedida por um rei persa, ele nunca poderia revertê-la. Leia a nota sobre 1.19. Enquanto se preparara para invadir a Grécia, Assuero havia convidado muitos importantes oficiais de todo o império para ver o seu poder, riqueza e autoridade. Caso sua autoridade sobre a própria esposa fosse colocada em dúvida, sua credibilidade militar, o maior critério de sucesso para um rei da antiguidade, seria prejudicada. Além disso, o rei Assuero estava acostumado a ter o que queria. Aleluia. Vasti existem a ordem do rei e é deposta. A recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha. Nesse episódio, fontes extra-bíblicas
tentam justificar a desobediência de Vasti com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável, quanto servem para aclarar o sentido do texto escriturísticos. Contudo, pode levar à prática de exegese, quando dão à escritura um sentido alheio ao que for revelado da narrativa bíblica. É uma festa pública, acontecia e a rainha recusou a atender ao rei. O texto para aí, fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for com alguma, como alguns imaginam, a mestriz citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. A aplicação da lei. Assuero estava, de fato, sob a influência do vinho, quando ordenou a vinda de Vasti. Mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reinado, entendidos nas leis e no direito dos medos e dos persas. A pergunta do rei demonstra prudência, o que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o seu mandato. Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do seu império se não tinha autoridade sobre a sua própria esposa? A sentença de Vasti. Examinado, o caso, Memucã, um dos sábios, acolheu ao rei que, aconselhou ao rei que depusesse a Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade pela grande repercussão. A conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres no reino, porque a notícia deste feito da rainha sairá de todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos. Esther capítulo 1, versículo 17. Isso provocaria despeito e discórdia nos lugares. Esther capítulo 1, versículo 8. O conselho de Memucã agradou a Assuero e os seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor de sua casa. Esther, capítulo 1, versículo 22. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente exercer o governo da sua própria casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois, há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos, a destruição quase total das forças navais persas na batalha
de Salamina, ano 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Esther, capítulo 2, versículo 1. Assim, no ano 479 a.C., aconselhado por seus mais próximos, Assuero decide escolher uma nova rainha. Esther, capítulo 2, versículo 2. O universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do seu reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Esther, capítulo 2, versículo 2 a 4. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio. E com ele, a prima Esther, criada como filha, levada à casa do rei. Esther foi e ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Esther, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 9. Havia uma graça especial em Esther, além de se apresentar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos, e 7 moças para lhe assistirem. Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, capítulo 2, versículo 9. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Gênesis, capítulo 39, versículo 2, 21 e 23. A obediência de Esther. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos o certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Esther, capítulo 2, versículo 10. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Esther, capítulo 2, versículo 11. Havia respeito, cuidado, esse cuidado mútuo entre eles. Cumpridos os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Esdras, capítulo 2, versículo 17. Amém? Auxílio bíblico, aleluia, bibliográfico. Esther, uma exilada judia que viveu na Pérsia durante o reinado de Assuero. Xerxes, 486 e 465 a.C. O nome Esther
vinha do persa Stara, ou estrela, ou de Star, uma deusa babilônica. Seu nome hebreu era Hadassah, que significa morta. Esther era órfã, aleluia, e foi criada por seu primo Mardoqueu. Sua beleza foi o motivo de ter sido, aleluia, contada entre as virgens, trazida a Assuero para a seleção de uma nova rainha para reinar no lugar de Vasti. Foi escolhida, tornou-se a rainha. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viveu no palácio de Susã. Esther também é notada por sua bravura e lealdade ao seu povo, arriscando a sua própria vida ao revelar pela primeira vez que era judia. Fez uma súplica ao rei para assinar o novo decreto e desfazer o decreto de Amã contra os judeus. Conclusão: Esther havia chegado ao posto em que o tempo oportuno seria instrumento para o cumprimento do propósito divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a paciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Isaías capítulo 46, do versículo 9, aleluia, também o 10. Podemos confiar nossa vida inteiramente na sua mão, na sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Amém? Qual a diferença entre o banquete de Assuero e o banquete de Vasti? Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Susã no pátio do jardim do palácio. Vasti também ofereceu um banquete, porém, para, aleluia, restritos, as mulheres do palácio. Qual o procedimento adotado por Assuero para discernir o futuro da rainha? Ele se submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e nos direitos medos e dos persas. Que resolução foi acompanhada do seu decreto de deposição de Vasti? Que resolução foi acompanhada nesse decreto? Ele decretou a disposição de Vasti. Além disso, escreveu uma carta a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor de sua própria casa. E vamos ao versículo, ao 4.4, dos quais os critérios para a escolha da nova rainha? Não havia restrições quanto à imagem étnica ou racial. A rainha, aleluia, a única exigência é que fosse virgem, formosa. Está em Esther capítulo 2, aleluia, Esther capítulo 1, aleluia, deixa eu ver aqui, Esther capítulo 2, versículo 2 ao 4. O que se destaca na obediência de Esther? Mardoqueu ordenou que Esther, que não declarasse seu povo a sua, aleluia, parentela, ou aleluia. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos. De certo que já não havia restrição, aleluia, da proibição. Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Eu não exigia aplicação para obedecer. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, toma, Senhor Deus, o teu povo, teus filhos, ó Pai, todos que nos acompanham, Senhor, nessa oportunidade,
Que teu Espírito Santo esteja nos guardando, lavando, remindo, transformando para a honra e glória do teu poderoso nome. Estenda tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos para vocês. Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Fica na paz.